Iemanjá é considerada a mãe de todos os orixás por muitas culturas religiosas. Inclusive culturas africanas fazem alusão que Iemanjá tem os seios fartos, tão fartos que eles tocam o chão. O chão no sentido de amamentar toda a terra e alimentar toda a criação divina. Iemanjá para nós é a orixá, divindade de Deus, divindade de Olorum, que trabalha na atuação da geração, no sentido de gerar. Gerar o quê? Gerar fé, gerar conhecimento, gerar paz, gerar amor, gerar compreensão, gerar união, gerar todos os sentidos da vida, que nos levam rumo ao encontro com o Pai, o Olorum. Todo orixá para mim, embora algumas pessoas pensam que existem os seus aspectos negativos, no entanto, para mim, os aspectos negativos é a ausência desse orixá. Por exemplo, algumas pessoas pensam que por ser filho de Iemanjá, a pessoa tem que ser fofoqueira. Um exemplo. Não, na realidade ela tem ausência de Iemanjá na vida dela. Por isso que ela se torna uma pessoa extremamente fofoqueira. É um exemplo só. Nós vamos conversar sobre isso mais à frente. Iemanjá é mãe. Iemanjá é a senhora dos rios grandes, a senhora do mar. E a gente vai falar sobre isso ainda. Mãe Iemanjá, então, é um orixá que rege as águas grandes, senhora das cabeças, senhora da geração divina. Então, aí você pode me perguntar, quais são os atributos desse orixá? Quais são os fatores, as características desse orixá? E como que essa mãe, o orixá, trabalha na nossa vida? O atributo principal de mãe Iemanjá, como eu disse, é a sua geração, é a sua responsabilidade em gerar todos os sentidos da vida. E ela continua gerando o tempo todo a criação divina, o tempo todo. Ela gera o tempo todo e não para nunca. Continua gerando e não para de gerar nunca, nunca. Nessa geração, ela gera também a paz e a união e gera a vida também em si. A concepção da vida pertence ao Oxum, mas a geração da vida pertence a Iemanjá. Ficou um pouco confuso? Não se preocupe, nós vamos desvendar avante ainda todos os orixás, nós vamos conversar sobre como se conectar com essa mãe, com todos os orixás daqui para frente. Vamos estudar, vocês vão amar mamãe Iemanjá. As ferramentas de mamãe Iemanjá é o espelho, que nós chamamos de ABB, o espelho. Ela também carrega um espelho no formato de peixe. Algumas qualidades de mãe Iemanjá, que isso eu explico um pouquinho de vaidade da minha parte, mas eu explico muito bem no Entrecruzamento dos Orixás, no nosso curso do MMF. Então, se você quiser se aprofundar, clica em pauloludogero.com e já se inscreva para a próxima turma. Já se inscreva e entra lá na lista de espera. Você vai conseguir aprender como que existe esse entrecruzamento. Voltando ao assunto, algumas mães orixás, através do entrecruzamento dos orixás, elas trazem qualidades, ou seja, características próprias, individuais. Por exemplo, Iemanjá Ogunté. Iemanjá Ogunté, ela carrega uma espada na mão. É uma característica dela, de Iemanjá, de carregar essa espada na mão, e ela é uma guerreira. Então existe dentro o orixá divino, aquele celestial, né, que ninguém incorpora. Aí existem as vibrações dos orixás e existe mamãe Iemanjá individual, que se manifesta no ser humano, que se manifesta no médium. Essa que se manifesta no médium não é a celestial. Ninguém tem capacidade de incorporar uma mãe celestial ou um pai celestial. Ninguém tem. E é através dessas vibrações que vão descendo é que criam-se as características, que criam-se os seus fatores individuais. Esses fatores, características individuais, faz com que a Iemanjá individual de um médium trabalhe no sentido do que ele precisa, além dos sentidos que ela já traz, que é a geração da vida e a geração dos 7 sentidos da vida, de todos os sentidos da vida, geração de paz, amor, de tudo mais. Essa relação individual do médium e do orixá, você tem que entender que o orixá ele está no ori, na cabeça do médium, para ajudá-lo a crescer, para ajudar a evoluir através dos valores éticos morais, e não para
estimular um adjetivo negativo no médium. Para mim é inconcebível um orixá admitir que um médium caminhe por vias tortuosas. E o orixá ainda passa a mão na cabeça, ah não, ele está seguindo o que eu sou. Não, não tem isso para mim, não existe. Sabe, as lendas da criação, elas devem ser interpretadas como elas são. O quê? Interpretativas, e não ao pé da letra, como está escrito. Eu tenho uma playlist do canal chamada Lendas da Criação, aconselho vocês que assistam essa playlist, que eu gravei muitas lendas lá. Hoje eu vou falar para vocês uma lenda aqui também. Nós vamos estudar essa lenda aqui para vocês poderem entender um pouco mais sobre a lenda de Iemanjá. Então as ferramentas são o espelho, num formato de peixe, algumas características, algumas Iemanjás, a espada, as conchas são ferramentas, todas as conchas que são o símbolo da vida, da geração da vida, as conchas, são ferramentas de mamãe Iemanjá.